Olá pessoal, tudo bem? Pois é, eu estou aqui com o João Migovski, doutora Khadija Machado, cirurgiã dentista, e eu, Edmilson Migovski, para apresentar para vocês um pouco sobre a dor crônica, que é uma queixa muito relevante. E no caso da doutora, ela vai falar um pouco mais das questões das queixas que acometem a face do paciente, que segundo nós conversamos aqui um pouco antes, é a terceira forma de dor crônica mais frequente. Eu queria que você falasse para mim e para o João, doutora, quais são as principais enfermidades que você trata no seu consultório, ligadas, obviamente, à dor crônica. Prazer, Migovski, João, estar aqui com vocês hoje. A maior parte dos pacientes me busca por dores orofaciais, dores que acometem o terço inferior da face, seja uma dor na articulação temporomandibular, na musculatura mastigatória ou na inervação da região facial, que seria a base do nervo trigêmeo. Então, dores que nem sempre são odontogênicas, nem sempre têm causas dentárias. Sim, e mesmo assim o cirurgião dentista tem um papel fundamental nessa questão. Sem dúvida. Primeiro papel fundamental do dentista seria educar o paciente sobre a sua condição, porque muitas vezes o paciente que chega ao especialista em dor orofacial, ele já passou pelo otorrino, ele já passou pelo neurologista, pelo médico clínico ou pelo dentista clínico, e ele ainda não sabe bem o que está acontecendo. Então, nosso primeiro papel seria educar mesmo. E a partir daí, fechar um diagnóstico preciso e uma abordagem terapêutica indicada, individualizada para aquele paciente. É uma certa novidade, João, nessa questão, que nem todos os cirurgiões dentistas têm essa habilidade. E têm hoje cursos voltados para esse fim. Sim, existe a especialidade em disfunção temporomandibular e dor orofacial. É uma área específica que a gente pode fazer após a graduação, cursar essa pós-graduação. Doutora, você falou que as principais causas não são odontológicas. Então, quais são as origens da dor orofacial e da DTM? A dor orofacial ela pode ser originada na musculatura mastigatória, na própria articulação ou da inervação dessa região, Então a gente chama de disfunções temporomandibulares, estão associadas à musculatura, à articulação ou estruturas associadas a elas. Então a origem pode ser muscular e articular, basicamente. E hoje a intervenção que você faz, eu sei que você faz toda uma intervenção também para ver se tem a necessidade de algum implante, placa, essas coisas que eu sei que são bem da área do cirurgião dentista. Mas saindo dessa área específica, indo para a questão do tratamento. Certo. Hoje o arsenal terapêutico da medicina tradicional nem sempre dá conta desse paciente. Você acaba tendo que lançar mão de um monte de medicamento que acaba encarecendo. E aí você viu a possibilidade de você tratar ou indicar a medicina canabinoide, os derivados do cannabis, no tratamento dessas enfermidades. Por que hoje você vê com simpatia esse tipo de abordagem terapêutica? O paciente portador de dor crônica, especialmente da dor orofacial, quando ele busca o profissional, ele apresenta poliqueixas. Ele vai dizer, Khadija, eu durmo mal, eu tenho problemas digestivos, eu tenho dores em outras regiões do corpo. E aí ele traz também características psicossociais, como o catastrofismo, a hipervigilância, questões de ansiedade. Uhum. E nesse quesito, a farmacoterapia é um pilar muito importante. Certo. E quando a gente pensa em cannabis medicinal, ele é um medicamento que a gente chama de multimodal. Sim. Ele vai atuar na analgesia do paciente, mas vai promover uma melhora no sono, uma melhora no apetite. O sistema endocannabinoide regula diversas outras funções do corpo, Ou seja, o fato da pessoa ter uma queixa de dor orofacial pode ser só a pontinha do iceberg. Perfeito. E se você só tratar a ponta, você não vai tratar o todo. Perfeito. Então você olha para o paciente, faz uma abordagem holística desse paciente. Sim. E talvez hoje, na medicina tradicional, a gente tenha dificuldade de, numa única apresentação, de num único fármaco, você contemplar todos esses pontos. Exatamente. Pensando nesse cenário, de olhar o paciente bio, mas também psicossocial, a cannabis seria como uma grande aliada para a gente. E a tua experiência hoje, dos pacientes que vinham aqui com dor orofacial, porque você não começou a fazer a dor orofacial ontem, Você tem quase 2 décadas de formada. Mas a possibilidade de você tratar com cannabis e derivados é algo mais recente. Sim. Quando você compara hoje os resultados que você observa com toda a tua tecnologia odontológica e que você tempera esse tratamento com os derivados da cannabis, como é que está o índice de sucesso hoje
em relação ao que você via no passado recente? Olha, Miguel, que eu considero que clinicamente a cannabis ela tem um potencial terapêutico muito relevante. Tenho pacientes com neuropatias trigeminais já tratados com medicamentos, né? Assim, on-label, ocidentalmente, e que se deram bem, mas outros refratários e que já não se ajustam àquele medicamento, e a cannabis entrou com um ajuste melhor de intensidade e de frequência da dor. Então, além desse paciente com neuropatia, o paciente refratário, o paciente que melhora e daqui a pouco piora novamente, ele é que tem um perfil mais interessante para ser, né, receptor dessa cannabis medicinal. Então, nele a gente observa bastante melhora. E em relação aos efeitos colaterais, você falou pra gente que está acompanhando, que vem prescrevendo para alguns pacientes e disse que os resultados têm sido satisfatórios, quando comparado, inclusive, à farmacoterapia tradicional. Mas em relação aos efeitos colaterais, tem tido muita queixa, a aceitação tem sido boa? Como é que está em relação a isso? João, o que eu percebo muito nos pacientes é que ainda o efeito colateral, que não é tão orgânico, seria o custo da cannabis, que ainda é alto, né, no Brasil. Quando a gente pensa em efeito colateral e a gente pensa na peculiaridade da dose da cannabis, que ela é individualizada, então o ajuste dessa dose, a titulação de dias em dias dessa dose, a gente precisa de um acompanhamento muito próximo do paciente, para ouvir a queixa individual. Cada dia tive prisão de ventre, tive sonolência excessiva, tive aumento do apetite. Isso é muito individual. Estamos engateando ainda no entendimento desse efeito adverso para o paciente. Mas até acho isso legal, porque como a apresentação principal é em gotas, você pode ajustar a dose diferente de você ter um comprimido que tem ali fechado, e alguns comprimidos você não pode quebrar, que dificulta a absorção, ali não. Ali você tem a possibilidade de fazer ajustes de acordo com uma gota, duas está mais, duas está menos, e com isso você alcança o equilíbrio daquele paciente. Então é mais fácil o manejo adaptado para aquele paciente. E aí você vai conduzindo. Quando você fala do custo, existe hoje formas de você até conseguir preços com formulações melhores. O ideal é que você veja a questão da origem do produto, da qualidade, da isenção, por exemplo, de metais pesados, de impurezas como pesticida e agrotóxicos dessa formulação. Então, essa garantia é importante. E às vezes você vai buscar um produto mais em conta, mas que não vai oferecer aquilo que você está querendo para o seu paciente. Aí cai no descrédito de mais uma droga que não funciona. Né? Como é que as pessoas fazem para chegar até você? Eu vou pedir para o nosso editor colocar aqui embaixo o teu telefone de contato e também as suas redes sociais para que a gente possa, as pessoas chegarem até você. E acho que, no teu caso, é complicado fazer teleatendimento, né? Mas como esse vídeo ele circula o Brasil, o mundo inteiro, é bom que de repente se alguém quiser... Acho que ela consegue fazer teleatendimento sim, consegue? Pelo menos a consulta inicial, em alguns casos sim, mas a gente precisa realizar o exame clínico, né? Tocar o paciente, medir a amplitude bucal. Então, se você tem dor crônica, vir a Fortaleza pode ser uma boa, não só pelo turismo, que aqui a culinária aqui é riquíssima, mas também para visitar a doutora Khadija, para você ter um melhor ainda e voltar aqui mais vezes, né, mais sorridente e com menos queixa de dor. Isso é muito importante. Quer dar algum recado final para a gente, doutora Khadija? Na verdade, seria mesmo para explicar, né, que existe uma gama enorme de pacientes que sofrem de dor orofacial e que eles saibam que existe um especialista nessa área, que eles não procurem uma especialidade diferente, né? Muita gente busca o ortodontista, o cirurgião buco, mas é importante que a população saiba que existe um especialista em dor orofacial e a quem ele deve direcionar a busca dele. Então, o pessoal aqui de Fortaleza, a gente tem devemos ter alguns inscritos de Fortaleza que queiram se consultar com a senhora, como que eles devem proceder? É só entrar em contato com o telefone do consultório, que acho que vocês podem ver. Bota aqui embaixo. Lá embaixo. E na link da bio do Instagram também tem esse contato. E o Instagram como é que é? É @ Khadija Machado. Khadija, Kadidja Machado. Então, pessoal, segue lá a doutora Khadija no Instagram e se quiser marcar consulta também, é só enviar uma mensagem para ela no Instagram ou para o número que vocês acabaram de ver. Pois é, fica aqui. Fique bem. E fique com a gente.